Boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos em mais uma aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins. Professor, meu Deus do céu, o que eu faço, professor? Tem concurso pela frente, vou passar, serei aprovado, quando serei chamado? Boa noite, Fabi, boa noite, Edmundo, boa noite, Creuzeni Pereira, boa noite, Alênio Paiva, Camila Barbosa Dias, boa noite. Meu amigo vereador Joás Brito, seja bem-vindo. Boa noite, saudade de ti. Valéria, boa noite. Visconde Pérez, boa noite. Doutora Ana Paula Cerqueira, seja bem-vinda, boa noite. Fernanda Diniz, boa noite. Joyce, boa noite. Eide Ribeiro, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Rafael Leal, muito boa noite. Porto Nacional aí presente. Tudo bem, doutora Ana Paula? Mara Ross, boa noite, sejam muito bem-vindos. Meninos, vamos começar mais uma aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins. José Milton, Neilton Almeida, boa noite. Isadora, seja bem-vinda, que bom que está aqui. Maristela Rodrigues, boa noite. Pablo Cantor, muito boa noite. Opa, professora Cleidmar Belém. Na quinta-feira passada, infelizmente, tivemos um contratempo e não pude dar início à nossa aula. Nesse mês de julho estava difícil conseguir organizar, viu? Lucélia, boa noite. Sem Dias, boa noite. João Vitor, boa noite. Professora Cleidmar de Almas, seja muito bem-vinda, professora. Robson Silva, boa noite. Janete, boa noite. Meninos, vamos começar a nossa aula de hoje. Tentar reiniciar do zero, primeiro respondendo algumas perguntas que me fazem constantemente. Professor, meu Deus, quais concursos estão por vir? Amanda Guiar, boa noite. Meninos, concurso da Polícia Civil. Professor, salário inicial, é bom, porém nível superior. Professor, eu não tenho nível superior ainda, posso fazer? Pode, fazer não importa você ter nível superior ou nível médio. Para tomar posse é necessário apresentar a documentação de nível superior, certo? De repente você faz, falta um ano para você finalizar o curso e demora um ano para te chamar para posse, então vale a pena. Celso Cerqueira, boa noite. Ademir Buffet, boa noite. Neivan Ferreira, muito boa noite. Professor, que outro concurso? Seduc, o edital deve estar sendo lançado em 30 dias. Professor, concurso da Secretaria de Educação de Palmas, concurso da Guarda Metropolitana de Palmas, da Secretaria de Saúde de Palmas e do Estado de Tocantins. Rapaz, tem muitos concursos aí pela frente. Lançou agora edital do município de Novo Jardim, do município de Cariri, do Tocantins também. Quer dizer, alguns municípios estão lançando os editais. Então se prepara, estuda e vamos passar na prova. Ok? Temício, boa noite. Jussielma Sanches, seja bem-vinda, Jussielma. Muito boa noite. Vamos lá iniciar nossa aula de hoje. Fácil. Para quem acha que a vida da gente é fácil, ó. Reconhece que é aquilo ali? Tábua de passar roupa. Hoje minha tarde foi assim. Acha que é brincadeira? Rapaz, olha o serviço de hoje. Não é brincadeira não, menino. Foi a tarde inteira, ó. Manhã e tarde só passando roupa. Aqui é moço. Brinca comigo. Tá precisando de alguém? Me contrata que eu vou. Meninos. Tocantins. Professor, reiniciando o nosso conteúdo, o que eu preciso saber, o que é importante sobre Tocantins, que pode ser abordado nas provas. Diz aí. Olha só, em relação aos conteúdos que podem ser abordados, que já foram muito abordados na prova, que pode retornar agora, que é muito simples, é você simplesmente saber o básico. Primeiro eu pergunto a vocês, Roxânia, por favor me diga, quantos estados fazem fronteira com Tocantins? Marido de aluguel, Rafael Leal. Aqui lava, passa, cozinha, moço, faz de tudo. Humildade em primeiro lugar. Faço não, para você ver o que acontece comigo. Meninos, quantos estados fazem fronteira com o Tocantins? Diz aí, quantos são? Resposta fácil? 6 estados fazem fronteira com Tocantins. 6 estados. Professor, exatamente, Eva, 6 estados.
Professor, dos 6 estados, qual possui maior fronteira com Tocantins? Daiane, diz aí. Daiane Trombeta, diz aí, qual possui maior fronteira com Tocantins? Qual possui menor fronteira com Tocantins? Muita gente aí lembrando, 6 estados, perfeito. Maior fronteira com Tocantins, eu tenho o estado do Maranhão. Menor fronteira com Tocantins, nós temos o estado do Piauí. Quais são os estados, professor, que fazem fronteira com Tocantins? O Javan Quixabeira. Javan já colocou aí, Pará, Piauí, Maranhão, Goiás, não Goiânia, né, mas esse corretor eu entendo, Goiás, Mato Grosso e Bahia. Professor, o que mais eu preciso saber? Você precisa saber que, olha como foi abordado esse conteúdo na prova, tá? O Tocantins faz fronteira com estados pertencentes a todas as regiões do Brasil, exceto a região sul. Certo ou errado? O Tocantins faz fronteira com estados que pertencem a todas as regiões do Brasil, exceto com a região sul. Certo ou errado? Diz aí. Errado. Nem região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nem região sudeste. Sudeste são Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. O Tocantins não faz fronteira com estados que pertencem nem à região sul, nem à região sudeste do Brasil, tá? Mas faz fronteira com a região norte, região nordeste, região centro-oeste. Perfeito. Amanda Félix, seja bem-vinda. Camila Barbosa, errado, perfeito. Ok, show. Sul e sudeste, perfeito, Francisco. Nem com a região sul, nem com a região sudeste. Val Costa, boa noite. Perfeito, estão sabendo muito. Boa noite. Professora Sônia Lima, boa noite. Sônia é o nome de minha mãe, hein? Que também é professora. Vamos lá, já sei que o Tocantins faz fronteira com 6 estados, que estados pertencem à região norte, nordeste e, é claro, centro-oeste. Eu sei que o Tocantins era pertencente ao estado de Goiás, que foi criado a partir da divisão do estado de Goiás na Constituição de 88. Em 5 de outubro de 88 ocorreu a criação do Tocantins. Boa noite, Camila Xavier, seja bem-vinda. Professor, então o Tocantins foi criado em 88? Foi. O Tocantins foi criado a partir da divisão de Goiás? Foi. Foi a partir da Constituição de 88, alteração? Exato. Na Constituição de 88 foi criado apenas o estado do Tocantins ou foram criados mais estados? Diz aí pra mim. Oh, que honra. Que isso, professora Sônia. Digam, meninos, o Tocantins foi criado sozinho na Constituição de 88 ou foram criados mais estados além do Tocantins? Se isso é abordado na prova e já foi abordado na prova, qual seria a resposta de vocês? Qual é a resposta? Foram criados exatamente da Trombeta mais 2 estados. Roraima e Amapá foram criados juntos com o estado do Tocantins. 3 estados foram criados na Constituição de 88. Deixa eu fechar essa porta de banheiro aqui que me dá agonia. Quando eu estou em sala de aula, quando tem porta aberta, fico com agonia com isso também. Sei o que provoca essa agonia, mas está valendo. Ok? Então foram criados 3 estados na Constituição de 88. Aí você me fala assim, professor, mas Roraima e Amapá já existiam, porém não eram estados. Existia o território federal de Roraima, existia o território federal do Amapá. Ok? E os territórios federais de Roraima e Amapá se transformaram em estado e o Tocantins foi criado a partir da divisão do estado do Goiás. Ok, professor. Eu posso então, professor, afirmar que o Tocantins é o mais novo estado da federação? Pode, isso aí não está errado não. Mas, professor, mas você acabou de dizer que Roraima e Amapá também foram criados na mesma data, em 5 de outubro de 88. Eu sei, mas o concurso é do Tocantins. Se o concurso é do Tocantins, você pode falar que é o mais novo estado da federação, que está correto. Se for o concurso do Amapá ou de Roraima, eles vão falar a mesma coisa, vai estar correto. Não tem problema isso aí não, ok? Mas o adequado é afirmar-se que foram 13 estados criados na Constituição de 88. Tocantins, Roraima e Amapá. Ok. Professor, tá. Vamos a mais um passo em relação a essa parte histórica.
eu posso afirmar que o presidente do Brasil, quando o Tocantins foi criado na Constituição de 88, não somente o Tocantins, mas Tocantins, Roraima e Amapá, o presidente do Brasil era José Sarney. Professor, Sarney era o presidente do Brasil, mas quem era o governador do estado de Goiás quando o Tocantins foi criado? E aí, alguém se recorda? Quem era o governador de Goiás quando o Tocantins foi criado? Paulo Rodrigues, esse é meu deputado. Ô, meu parceiro, boa noite, seja bem-vindo. Leonice, lá de Gurupi, boa noite, Leonice. Val Determinada, boa noite. Vânia Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Samuel Cucci, Henrique Santilo, tem certeza, Samuel? Era Henrique Santilo ou era Moisés Abrão? Era Moisés Abrão ou era Ari Valadão? Quer dizer, são personagens da história política de Goiás na época. E a pessoa, Amanda Brito, boa noite. A pessoa realmente era Henrique Santilo. Henrique Santilo era o governador de Goiás quando o Tocantins foi criado. Professor, tá. É uma dúvida que eu tenho. Quando o Tocantins foi criado, professor, a partir de uma lei, criou-se o Estado do Tocantins na Constituição de 88, uma emenda constitucional? Foi exatamente isso. Professor, a população precisou votar para decidir se queria ou não a criação do Tocantins? Não precisou votar a população, não. Somente o Congresso Nacional. Quer dizer, os congressistas apresentou-se a emenda à Constituição, os congressistas votaram, aprovaram e foi sancionado pelo presidente José Sarney. Assim criou-se o Estado do Tocantins. Professor, mas eu me recordo que há pouco mais de 10 anos, não me lembro agora se foi 2011, 2012, houve um plebiscito para a divisão do Estado de Goiás também, em três estados. Professor, se houve um plebiscito para a divisão do Estado de Goiás, do Pará, do Estado do Pará em três estados, surgindo ali Carajás, Tapajós e mantendo a região que envolve Belém, mantendo o nome de Pará. Naquela ocasião, houve a necessidade de plebiscito, onde a população do estado teve que votar. Houve. É porque em 1997 mudou a legislação federal em relação à criação de novos municípios ou unidades da federação. A partir de 97 para 98, houve a necessidade de plebiscito, onde a população diretamente envolvida deveria ser consultada, ou seja, a população vai para a urna e vai votar se quer independência ou não. Mas a população que vota não é só da área a ser independente, mas de toda a unidade, ou seja, de todo o estado do Pará, todo mundo votaria se queria Carajás independente, se queria Tapajós independente. Como a maioria da população estava na região da Grande Belém, a maioria não quis a independência nem do sul nem do oeste do Pará. Por isso não houve a criação de mais dois estados. Professor, a mesma coisa ocorre em relação a Luzimangues, aqui próximo a Palmas. Luzimangues pertence a Porto Nacional, mas há necessidade de plebiscito para Luzimangues se tornar independente. E como há necessidade de plebiscito, Luzimangues hoje não tem uma população suficiente ou um número de eleitores que supere Porto Nacional, portanto, dificilmente conquista a independência, enquanto a maioria dos eleitores estiverem na região de Porto Nacional e não na região de Luzimangues. Ok aí? Acho que a Lu comentou aqui da época do IFTO. Lu Cardoso, professor, saudades da IFTO, geografia com você. Ô, Lu, que bom, fico feliz. Só tenho saudade porque eu não te reprovei, eu tenho certeza disso. Tô brincando, mas fico feliz que esteja aqui. E quem não está seguindo no Instagram, por favor, segue no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Ok? O ABC do português... Helena Matos está falando aqui, artigo 13º das disposições constitucionais transitórias que deu origem à emenda constitucional, à criação do Estado do Tocantins na Constituição de 88. Perfeito. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Samuel Cucci, líder político que agravou os problemas sociais, políticos e econômicos do Estado, bem para menos. Eu não sei, eu não peguei a sequência aqui de quem que está se referindo. Não sei se é do Sarney, que eu já havia comentado, ou de outra pessoa. Ó, o Jex lá de Açailândia, Maranhão. Já estive em Açailândia, já dormi em Açailândia, já peguei o trem em Açailândia quando estive na São Luís. Muito bom, seja bem-vindo. Isa DMTN, seja bem-vinda, Isa. Vamos lá, meninos. Continuando então, não está seguindo no Instagram? Segue. Toda terça às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram, ok?
Continuando, já sei quando foi criado o Tocantins, já sei por que o Tocantins foi criado naquela época e o Pará não conseguiu ser criado já em 2011 para 2012, quer dizer, criado não, dividido o estado do Pará, criando-se assim Tapajós e Carajás. Entendi essa questão. Eu tenho uma outra questão que foi abordada em prova que falava, quando eu iniciei a aula falando para vocês os 6 estados que fazem fronteira com Tocantins, teve uma questão que falava assim, ó, dos estados que fazem fronteira com Tocantins, apenas um pertence à região norte. Certo ou errado? É correto afirmar que dos estados que fazem fronteira com Tocantins, apenas um pertence à região norte? E aí? Diz para mim. Lembrando a vocês que Goiás e Mato Grosso pertencem à região centro-oeste. Maranhão, Piauí e Bahia pertencem à região nordeste. Então, dos estados que fazem fronteira com Tocantins, apenas um viu Atilemando. Apenas um pertence à região norte, que no caso é o estado do Pará. Ok? Perfeito, Amanda Félix. Show de bola. Professor, no estado do Tocantins, falando assim do Pará, que pertence à região norte, que faz fronteira com Tocantins, a vegetação predominante na região amazônica, na região norte do Brasil é a floresta amazônica, certo? A vegetação predominante na região norte do Brasil é floresta amazônica. E daí, professor? E daí que no estado do Tocantins eu tenho tanto a presença de floresta amazônica como a presença de cerrado. Eu sei que 87% do Tocantins é vegetação do cerrado e aproximadamente 10% é floresta amazônica. Onde se encontra a floresta amazônica em solo tocantinense? É isso que eu quero saber agora. Onde? A floresta amazônica em solo tocantinense, viu, Charliene? A floresta amazônica em solo tocantinense se localiza na fronteira com o Pará. Dos estados que fazem fronteira, qual deles pertence à região norte, que fazem fronteira com Tocantins? É o estado do Pará. Então, no Pará, o que predomina é de floresta amazônica. Então, onde tem floresta amazônica em solo tocantinense, se 10% do Tocantins é floresta amazônica? A floresta amazônica em solo tocantinense pega o Vale do Araguaia, divisa com o estado do Pará. Pega Bico do Papagaio, pega também Bico do Papagaio, acompanhando o Vale do Araguaia, divisa com o estado do Pará, tá? Professor, me diga uma coisa. Em relação à questão da vegetação, eu entendi que o cerrado predomina, eu entendi que eu tenho uma presença ainda, professor, da floresta amazônica, mas o clima da região norte é diferente do clima do estado do Tocantins. É verdade? É diferente. Na região norte predomina um clima equatorial. A floresta amazônica, a região norte do Brasil, é cortada pela linha do Equador. Então, na região norte predomina um clima equatorial de Equador, ok? E no Tocantins? No Tocantins predomina um clima tropical. Tropical no Tocantins, na floresta amazônica equatorial. Professor, tá. Se no Tocantins é clima tropical e na floresta amazônica equatorial, e no Tocantins tem cerrado e floresta amazônica, eu posso dizer que assim como no estado do Tocantins tem transição do cerrado para a floresta amazônica, eu posso dizer que no estado do Tocantins tem transição do clima tropical para o clima equatorial? É correto afirmar isso? Responde aí para mim. No estado do Tocantins, eu estou afirmando questões de prova de concurso, tá? No estado do Tocantins existe transição do cerrado com a floresta amazônica. Portanto, é correto afirmar que existe também a transição do clima do cerrado, que é tropical semiúmido, ou simplesmente semiúmido, ou tropical continental, ou tropical típico, qualquer uma das formas pode ser abordada, tá? Existe transição do clima tropical para o clima equatorial. O Marcinho Alves Lima está dizendo que é correto, Gui Filho está dizendo que é correto. E aí? É ou não é? Amanda Félix, ok. Maria das Dores Gregório, sim, correto. Gislene, todo mundo aqui está acertando. Está corretíssimo. Tanto nós temos no Tocantins transição da vegetação do cerrado para a vegetação da floresta amazônica, como também transição do clima do cerrado, que é tropical, para o clima da Amazônia, que é equatorial. Ok? Ok. Professor, eu quero saber o seguinte. Eu vi uma prova que falava assim, ó, que perguntava, aliás, onde se localiza a floresta ombrófila em solo tocantinense.
onde se localiza a floresta umbrófila em solo tocantinense. E aí, diz aí para mim, onde se localiza a floresta umbrófila? Se você vê essa questão na prova, o que você responde? Qual seria a localização dela? Tá seguindo no Instagram? Ainda não? Segue aí. Toda terça às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. Estava na rua agora, não deixou chegar em casa, correr, porque tem aula daqui a pouquinho. Acenando aqui Eliane, Renária, Maria Vieira, Cleone de Nascimento, boa noite, Francisco. Francisco está falando norte do Tocantins. Mas o que é floresta umbrófila? Eu tô vendo que tem gente aí querendo chutar na resposta, hein? Mas sabe me dizer o que é floresta umbrófila? E aí, Gisele, o que é floresta umbrófila? Natália, alguém sabe me dizer? Quero saber de vocês agora, o que é floresta umbrófila? Vamos que vamos. Gené, sabe o que é floresta umbrófila? É a mesma coisa que floresta amazônica. Como assim, professor? Meninos, floresta umbrófila é mata densa e fechada. É uma floresta de mata densa e fechada que forma uma grande área sombreada. Olha aí, ó, o Francisco deu uma pesquisada e já respondeu aí. Floresta caracterizada por árvores que fazem sombras. A floresta amazônica, pensa comigo assim, ó. Juscelma, iria errar fácil, né? Pensa comigo assim, quando você vê imagens da Amazônia que estão sobrevoando a floresta e filmam lá do alto, você vê que tem uma grande mancha de floresta e você tem dificuldade de visualizar o chão, o solo. O que acontece? Da mesma forma que você que está sobrevoando a área tem dificuldade de visualizar o solo, exceto se estiver desmatado, é claro, se você tem dificuldade de visualizar o solo, os raios solares também têm dificuldade de atingir a superfície. Se os raios solares têm dificuldade de atingir a superfície, é porque a copa das árvores, numa mata densa e fechada, forma uma grande área sombreada. Se forma uma grande área sombreada, então ali você tem a presença de uma floresta umbrófila. A floresta amazônica ela tem essa característica, por isso que ela também é classificada como floresta umbrófila. Então, quando se fala na prova onde se localiza a floresta umbrófila em solo tocantinense, está se referindo à floresta amazônica. Compreenderam aí? Ok? E aí eu já havia comentado com vocês há pouco, onde é que se localiza a floresta amazônica em solo tocantinense? Se localiza na divisa com o estado do Pará, Vale do Rio Araguaia. Show, show, show. Já que nós estamos comentando, viu, Sanches, Léo Sanches, já que nós estamos comentando de clima da região, eu quero saber de vocês agora, e tudo que eu vou perguntando aqui é que já foi abordado, viu, Vitória Gabriela? É que já foi abordado em provas anteriores. Douglas, diz para mim qual a região que menos chove e a região que mais chove em solo tocantinense. Francisco está dizendo, as raízes dessas árvores não são necessariamente profundas? Não, Francisco, não são. O cerrado tem raiz profunda, a floresta amazônica não. Professor, por que a vegetação costuma ter raiz profunda? O cerrado tem, a caatinga tem. A vegetação de raiz profunda, normalmente, é aquela vegetação que passa por um longo período de seca. E durante esse período de seca, tem que captar água do subsolo. Por isso, as raízes atingem maiores profundidades. Como a região amazônica, o período de seca não é longo quando ocorre, certo? Então, lá não há necessidade de raízes que atinjam 20, 30 metros de profundidade, como ocorre na região do cerrado. Ok? O conteúdo, lembrando que o conteúdo que nós abordamos aqui não é só para concurso, é conteúdo também para os vestibulares regionais e também para a prova do Enem, porque a gente acaba abordando assuntos que são envoltos também em provas do Exame Nacional de Ensino Médio e de outros vestibulares, né? O Douglas está falando sobre o que estão falando, né? A minha pergunta, Douglas, é sobre o estado do Tocantins. Vou pegar aqui o mapa do Tocantins. No estado do Tocantins, qual é a região do Tocantins que mais chove e a região mais seca? Aqui, essa região do Tocantins aqui, ó, sul, sudeste, é a região mais seca do estado, tá? É a região que mais chove. Pega aqui a região do Vale do Araguaia, vai acompanhando o Rio Araguaia até o Bico do Papagaio. Mas em especial essa região de Lagoa da Confusão, Pium, Cristalândia é uma região com maior intensidade de chuva, a região do Cantão. Não só a região do Cantão, mas você pode pegar Vale do Araguaia, acompanhando a divisa com o Pará, é a região que mais chove no
Tocantins. Professor, então onde tem floresta amazônica em solo tocantinense é onde mais chove? Perfeito. E na região próxima ali, a divisa entre a divisa da Bahia e a divisa com o estado de Goiás, no sul e sudeste do estado, é onde eu tenho maior seca. Exatamente isso. Ok? E é exatamente a seca no sul-sudeste que faz dessa região uma das regiões mais pobres do Tocantins. São 3, e já foi abordado em prova, são 3 as regiões vulneravelmente, aliás, mais vulneráveis socioeconomicamente no estado. Bico do Papagaio, Jalapão e a região sudeste. Bico do Papagaio, Jalapão e Sudeste. No caso do Jalapão é a infraestrutura. No caso do Bico do Papagaio já envolve desde uma briga longínqua em relação à ausência de investimento, em relação a pulseiros, em relação a extrativismo que ocorre na região, certo? Ao esquecimento que ocorreu ao longo do tempo, que ainda aqui era norte goiano, ok? E, é claro, em relação ao Sudeste, a escassez de chuva. Deixa eu ver, lendo aqui. No Sudeste, a cidade que mais chove é Arraias. No Tocantins, eu acho que não. O Sudeste é triste, pois sou dessa região. Olha o Lu Cardoso falando aí. Ali no Sudeste, Lu, a escassez de chuva chega a durar 7 meses. Nós temos, então, superando 200 dias sem uma gota de chuva. É claro que não é todo ano, não é em toda a região, mas isso chega a acontecer ali no Sudeste, ok? De 5 a 7 meses de seca é o que ocorre no estado do Tocantins, dependendo da região. O normal do período chuvoso para a nossa região, quais são os meses de chuva? De qual período de chuva e qual período de seca que nós temos aqui? Andréia Cerqueira diz aí. Fabiana Lopes, boa noite. Nós temos o período chuvoso que vai de outubro a abril. Outubro a abril. E a seca de maio a setembro. É claro que esse período de seca ele avança um pouquinho mais na região sudeste, tá? Professor, eu posso afirmar que apesar de o período chuvoso ser considerado de outubro a abril, nós temos uma chuva mais intensa durante a estação do ano do verão e uma seca mais intensa durante o inverno. Perfeito. Professor, o que é o período do verão? O verão vai de dezembro a março. 21 de dezembro a 21 de março. E de 21 de dezembro a 21 de março é a época que mais chove no Tocantins. Então é comum a prova falar de período chuvoso de outubro a abril ou associar o período chuvoso mais intenso à estação do ano do verão. Nós temos um clima tropical com verão chuvoso e inverno seco. Professor, mas a gente pensa que ao inverno a chuva e o verão é a seca. Não, é porque a gente está acostumado, agora no mês de julho, por exemplo, período de praia de rio, né? Praia de água doce. Nesse período de praia de rio, a gente associa praia a calor, calor a verão. E pensa que no período de seca aqui é o período de verão. Está errado. O período de seca é o período de inverno. Quando você vai acampar nas praias de rio, esse fim de semana, vou dar uma beliscada também na beira do rio, certo? Quando você vai acampar em praia de rio, você percebe que de madrugada faz frio. E faz frio porque é inverno. A massa polar vai avançando pelo sul, sudeste do Brasil, centro-oeste e chega aqui no Tocantins, mas você só percebe a presença dela no avançar da noite, principalmente da madrugada, certo? Que é quando não tem raio solar e, é claro, ela aflora um pouco mais, você percebe um pouquinho a presença dessa massa fria. Professor, e esse frio que ocorre nessa época do ano de madrugada é por causa do inverno, perfeito. Nosso inverno é seco, nosso verão é chuvoso. Meninos, lembrando que tem concurso aí de Novo Jardim de Cariri com edital já lançado, viu? Clis Almeida, cheguei, professor, cheguei. Seja bem-vinda, Clis. Que bom que você está aqui, viu? Deixa eu ver, Ana Paula Cardoso tá falando, cadê você? Responde as perguntas, se referindo a Elaine, eu acho, não a minha. Muito bom, sejam bem-vindos. Responde aí, eu quero fazer pergunta e quero vocês respondendo. O Gui está falando, professor, teve uma questão que envolvia uma dança que era presente em alguns municípios, acho que foi no concurso Porto Nacional. Eu não me recordo se fazia referência à súcia, tá? Súcia é uma dança característica, cultural, que ocorre em alguns municípios e também ocorre no município de Monte do Carmo, mas não é o único. Agora eu tenho que ver a questão para poder responder, mas eu acho que era essa dança que eles mencionavam, que é comum aqui na região, em função de algumas festividades religiosas, ok? Rosana Moya, seja bem-vinda.
Adriana de Gurupi, seja bem-vinda, Adriana, que bom que está aqui. Maria José também de Gurupi, seja bem-vinda. Vamos lá, comentei um pouquinho em relação ao... Peço a vocês antes, se não está seguindo no Instagram, por favor, segue no Instagram. Quando terminar aqui a live, eu vou verificar se aumentou o número de seguidores. Lembrando que nós temos a apostila que é disponibilizada há mais de 10 anos no nosso site, certo? Para que vocês recebam 98485-7576. Tem alguns vídeos também que já foram feitos há algum tempo e são disponibilizados para os nossos alunos que querem fazer prova de vestibular e Enem. É só você mandar, tá atualizada, que está no site disponível, está atualizada. Você manda para mim um zap aí que eu estaria encaminhando para você o material, tá? Ó, Clis, a minha apostila ficou top demais, que bacana, viu, Clis? Manda um oi aí que estarei mandando para vocês. Michael Mike, de Miracema, boa noite, seja bem-vindo. É só mandar um oi que estarei encaminhando para vocês a apostila atualizada de Geografia e História do Tocantins. O professor de História disponibilizou também o material gratuito para vocês. E vamos ajudando vocês a alcançar os seus objetivos. Charlene, então manda um oi aí para mim, manda um zap nesse número aí que estarei encaminhando para ti, tá bom? E segue no Instagram. Só vai receber quem seguir no Instagram. Vamos lá, meninos. Continuando. Falei um pouquinho sobre o clima, região com maior ou menor intensidade de chuva. Falei sobre as regiões mais vulneráveis do estado. Eu quero saber agora qual é a precipitação. O que é precipitação, professor? Quantidade de chuva que ocorre na região. Até a precipitação já foi abordada em prova. Qual é a precipitação que ocorre aqui? Média, precipitação média. A Thaisa de Ponte Alta do Tocantins, seja bem-vinda, boa noite, Thaisa, boa tarde, não, boa noite. Genésio, manda um zap aí para mim, porque os números e os comentários que vocês fazem aqui, quando finalizar a aula, tudo se apaga. Então a aula, por mais fique salva, os comentários de vocês não ficam. Então manda um oi para esse WhatsApp solicitando e falando de que cidade você é, que eu estarei encaminhando o material, tá bom? Tudo bem? Meninos, quando se fala de precipitação, quantidade de chuva, o concurso da Guarda já foi anunciado 3 vezes pela prefeita, tá? 3 vezes. Pode sair a qualquer momento, tá no forno, já está passando do momento. Então estuda, sem previsão de edital, que logo que sair você já vai estar afiado. 1.500 milímetros anuais. O Gui Filho Siqueira mencionou aí, 1.500 milímetros anuais. Falei de precipitação, o clima é tropical semiúmido, ou apenas semiúmido, ou apenas tropical, ou tropical continental, ou tropical típico, com 1.500 milímetros anuais, com período chuvoso de outubro a abril e seca de maio a setembro. Lembrando que as chuvas se concentram no verão e a seca se concentra no inverno. Perfeito. Professor, me diga uma coisa. Em relação a essas características geográficas do nosso estado do Tocantins, eu posso afirmar que o Tocantins, uma vez desmembrado de Goiás, e Goiás pertencente à região centro-oeste, o Tocantins também pertence à região centro-oeste? Certo ou errado? Diz aí, Dora. Dora lá de Taipas. Taipas passou da hora de fazer asfalto para chegar aí, né? Pelo amor de Deus, não sei o que passa na cabeça desse povo, não. Caio Henrique, Polícia Penal, há uma necessidade hoje, uma demanda da Polícia Penal gigantesca. Eu estou cobrando o Ministério Público para que ocorra a realização de um novo concurso, viu? E aí, meninos, qual a resposta? Me pergunta agora qual foi mesmo a pergunta que eu fiz. Diz aí para mim qual foi mesmo a pergunta. Ah, sim, perfeito, já, o Tocantins. O Tocantins pertence à região norte. Professor, mas por que pertence à região norte se a divisão surgiu da divisão de Goiás e Goiás é centro-oeste? Helena, cheguei chegando. Camila Vilaca, seja bem-vinda. Meninos, sabe qual é o motivo? Vou explicar para vocês. O Tocantins, ele está dentro da região chamada Amazônia Legal, tá? O Tocantins está dentro da região chamada Amazônia Legal. Professor, mas o Tocantins não é floresta amazônica. Eu sei, isso já foi abordado em prova. Mesmo não sendo floresta amazônica, o Tocantins está dentro da Amazônia Legal. Professor, mas o que determina o Tocantins pertencer ou não pertencer à Amazônia Legal? Meninos, olha só. Quando o Tocantins foi criado na Constituição de 88, quando
Tocantins foi criado na Constituição de 88. Imagine que aqui, essa linha aqui, ó, seja o paralelo 13, tá? Esse ferrinho aqui embaixo do mapa seja o paralelo 13. E é exatamente o paralelo 13. Toda a região acima do paralelo 13 pertence à Amazônia Legal. Acima do paralelo 13 e à direita do meridiano 44, a oeste do meridiano central. Então, a esquerda desse meridiano e a norte do paralelo 13 pertence à região chamada Amazônia Legal. Professor, você quer dizer, então, que o Tocantins está dentro da Amazônia Legal? Está, mesmo não sendo floresta amazônica predominante em nosso estado. Perfeitamente isso. Mesmo predominando o Cerrado, Tocantins está dentro da Amazônia Legal. Tá, professor, mas o que isso implica? Como isso pode ser abordado na prova? Diz aí para mim. A Lu tá falando aqui, moço, bem falado, Taipas está passado esse asfalto. Dizem que agora sai, professor. Estive lá esse mês e a promessa foi grande. É porque é ano eleitoral, tá, Lu? Estão mentindo para vocês. Fica tranquilo que é mentira. Professor, você está brincando que é mentira? Não, estou dizendo porque essa promessa vem sempre e sempre só vem no período eleitoral. Então não acredito não. Na boa, desculpa. Não é que eu não desejo, eu desejo muito. Mas estou cansado desse tipo de promessa política. Olha só, em relação ao Tocantins, quando se fala de pertencer ou não pertencer à Amazônia Legal, sabe qual é a diferença maior que é abordada nas provas? Dentro da Amazônia Legal, o percentual de preservação da vegetação é maior. Fora da Amazônia Legal, esse percentual de preservação é menor. Como assim, professor? Pensa comigo o seguinte, a Maria Divina, a Lu Cardoso, a Oneides, Walter Guedes, todos vocês compraram fazendas aqui no Tocantins, tá? Todos vocês compraram fazendas no Tocantins. E o Genésio comprou uma fazenda lá em Goiás. Sabe o que é reserva legal? É o percentual de preservação da propriedade rural. Professor, e aí? E aí que o Tocantins, por estar dentro da Amazônia Legal, se a sua vegetação na sua fazenda for de cerrado, por estar dentro da Amazônia Legal, você tem um percentual de preservação de no mínimo 35%. No mínimo 35% tem que ser preservado. E no máximo 65% poderia ser desmatado. Professor, e o Genésio que tem uma fazenda lá em Goiás? A fazenda dele está em Goiás, está fora da Amazônia Legal. Então lá para o Genésio, ele pode desmatar até 80% e só preserva 20%. Então, estar dentro da Amazônia Legal implica na necessidade de manter um percentual da fazenda preservado maior, de no mínimo 35% dentro da Amazônia Legal e no mínimo 20% fora da Amazônia Legal, que é o estado de Goiás. Ok? Gesilene, Geraldo Piuba, ele falou no início da aula que está previsto até 30 dias sair o edital. Exatamente, concurso da SEDUC. O secretário de Educação do Estado, assim como os técnicos da SEDUC, afirmaram que no mês de agosto sairia o edital do concurso da educação, tá? Entrando no mês de agosto, estarei cobrando novamente e também cobrando o Ministério Público para que seja efetivado o que havia sido conversado. Tudo bem aí? Então, quer passar no concurso da SEDUC? Estuda. Avisa para os colegas professores aí que são contratados, e são muitos, mais de 10 mil contratos no Estado. Avisa os colegas para entrarem aqui toda terça-feira às 22 horas, segue no Instagram, marca lá para receber o sininho no dia da aula, dia e horário, para que nós possamos nos preparar cada vez mais e receber o material, ok? Qual a banca? Babylane Nunes. Babylane, a banca nós só vamos saber quando sair o edital. Inicialmente, o secretário de Educação comentou que o interesse era que fosse a Copese, da UFT, certo? Mas dependeria da Copese se ela teria condições de fazer, porque estava um pouco em cima para a data que eles estavam pensando ainda esse ano de realização do concurso. E lançar o edital já em agosto, tá bom? Mas não tem, só vai saber mesmo depois que ficar definida. Ok, meninos? Giovana, seja bem-vinda. Bom, falamos um pouquinho então sobre a vegetação, sobre o clima, sobre as fronteiras do Tocantins, sobre Tocantins e Amazônia Legal. Aval determinado, estou estudando muito, que bacana, viu? Permaneça. Simone Fontinelli, seja bem-vinda. Pablo, boa noite.
Sérgio, professor, e sobre a novela do concurso de Polícia Civil, será que sai esse ano? É possível que saia esse ano. No ano passado, o governador que afastou e renunciou depois mediante um processo de impeachment, né? Aquele governador, o ex-governador, ele havia afirmado que teria o concurso da Polícia Civil. O da Unitins também estava previsto para que ocorresse esse ano o concurso, certo? E entrou esse ano, acho que o governador atual está mais preocupado com o processo eleitoral e esqueceu um pouco da necessidade do concurso público. Mas os responsáveis técnicos é provável que estejam em andamento com o processo para que ele seja lançado o edital ainda esse ano. Professor, tem impedimento legal de que ocorra a realização de concurso público por causa do ano eleitoral? Não, não tem impedimento. O que impede é tomar posse no período de 3 meses anterior à eleição. Só posse. Pode lançar edital, pode realizar a prova, pode sair o resultado, a posse que só pode ocorrer posterior à eleição. Ok? Valênio, professor, fala um pouco sobre o monumento 18 do Forte, que fica localizado na Praça de Girassóis. Tem esse monumento lá? 18 do Forte? Tô brincando, que isso. E no 18 do Forte, o tenente Siqueira Campos que está lá, que não tem nada a ver com José Wilson Siqueira Campos, ele tem a imagem do rosto idêntica à do ex-governador Siqueira Campos. Claro, ele organizou para fazer aquele monumento exatamente em função do tenente Siqueira Campos, o qual tem um boato aí a respeito da origem do nome do governador, certo? Relacionado a essa pessoa, que por causa disso ele trouxe esse monumento 18 do Forte à nossa região. Ok? Mas em outro momento a gente pode aprofundar um pouco mais, falar sobre tanto a Coluna Prestes, como o 18 do Forte, como alguns fatos ocorridos históricos em relação ao Tocantins, como a chacina também lá em Indianópolis. Deixa eu ver aqui. O projeto que o senhor apresentou a respeito de uma pontuação maior, questão de geografia e história do Tocantins, seria para esses concursos iminentes? Na realidade é tanto para obrigatoriedade como também para ter uma pontuação para esse concurso, para favorecer quem estuda geografia e história do Tocantins, quem mora no Tocantins ou quem nasceu no Tocantins, né? O Val Determinado manda um alô para Anápolis. Rapaz, tem uma tia minha em Anápolis, está vindo, deixa eu ver, amanhã, tá vindo amanhã para cá. Um alô aí para Anápolis. Ô, cidade fria, viu? Meu Deus do céu, já dormi aí algumas vezes, mas é frio, frio. E tá frio nessa época, hein? Período de inverno. Vamos lá, meninos, continuando então. Professor, falamos um pouco sobre esses aspectos. Eu quero saber o seguinte: o Tocantins é um estado novo, correto isso? Então eu posso dizer que as cidades tocantinenses são cidades novas. Eu posso afirmar isso? Keliânia, as cidades que existem no Tocantins são cidades novas? Ou tem cidade antiga no estado do Tocantins? Como é que funciona isso? Das capitais, a mais recente é a cidade de Palmas, capital mais nova do Brasil. Professor, mas e as demais cidades? Meninos, o Tocantins é um estado novo. Nós temos muitas cidades Tocantins, mais da metade das cidades tocantinenses são cidades que surgiram da segunda metade do século XX para cá, da segunda metade do século XX, certo? Mais da metade delas, um grande número delas. Professor, eu poderia dizer que se o Tocantins foi criado em 1988, quantos municípios instalados já existiam em 88? Em 88 existiam 60. Em 98, 10 anos depois, já eram 139. Quer dizer, nós tivemos entre 88 e 98 mais que dobrou a quantidade de municípios que surgiram no Tocantins. São cidades novas. Toda e qualquer cidade, coloca uma coisa na sua cabeça, tá? Que isso vai te ajudar em algumas provas de concurso. Toda cidade às margens da BR-153 são cidades novas, que surgiram da segunda metade do século XX para cá. Todas as cidades às margens da BR-153 foram emancipadas da segunda metade do século XX até a década de 90, certo? Do século passado. Professor, então eu posso afirmar que elas são novas porque elas surgiram em função da rodovia Belém-Brasília, que na realidade é popularmente chamada de Belém-Brasília, mas o nome é rodovia Bernardo Sayão ou rodovia Transbrasiliana, BR-153. Perfeito. E as cidades mais antigas, professor? As mais antigas surgiram do ciclo da mineração do ouro, que estão localizados principalmente na região sudeste do Tocantins, no quadrante sudeste, onde na atividade é a mais antiga das cidades. Professor, então as mais antigas surgiram do ciclo do ouro e as mais novas surgiram ao longo da BR e em função da criação do estado do Tocantins. Exato, a construção da BR favoreceu o surgimento de novas cidades e a criação do estado do Tocantins favoreceu também o surgimento de inúmeras cidades no antigo norte de Goiás, hoje
estado do Tocantins. Ok? Deixa eu ver um comentário aqui, o Francisco. São novos em questão de emancipação, pois Natividade, por exemplo, tem 289 anos, né? O Francisco, Natividade não é nova de emancipação, não. Natividade é uma cidade antiga de emancipação também. Se você pega Porto Nacional, por exemplo, Porto Nacional é uma cidade que, apesar de ter 161 anos de emancipação, Porto Nacional tem 284 anos de história. Quer dizer, é quase da mesma idade de Natividade, certo? De história. Em relação a essas cidades que nós nos referimos de serem novas, são cidades que têm aí algo próximo a 50, 40, 30, 70 anos apenas, certo? Que é pouco perto da história do ciclo da mineração do ouro. Natividade é uma relíquia aqui falando, Bulbrax. Deixa eu ver, outro comentário aqui. Tem algumas cidades antigas e minha é um exemplo. Natividade, perfeito, Jaqueline. Natividade é a mais antiga do estado do Tocantins, depois Arraias, né? E aí surgem outras cidades na região sudeste. Samuel Cude, professor. Professor, geralmente sai antes o extrato do contrato, está se referindo às bancas de Cariri, né? Deixa eu terminar de ler aqui. O extrato do contrato da banca antes de sair o edital. No caso, nem o extrato de contratação da banca saiu publicado e nem o edital. Então, devem rolar mais esse concurso. Calma, Samuel, calma. Nós temos o extrato do concurso do TCE, que já saiu, certo? Inclusive, no caso do TCE, é a FGV que vai fazer a prova. Saiu o extrato também em relação a Cariri e em relação a Novo Jardim. Nós temos alguns aí previstos. Mas deixa entrar agora a próxima semana, que nós vamos estar intensificando a cobrança com o Ministério Público. E, é claro, da SEDUC também, né? Cabral Divaldo, meu amigo Divaldo, hoje a Constituição Estadual proíbe novas emancipações no Estado? Não tem essa proibição. O que mudou, Divaldo, foi o regramento para se promover a emancipação. Dentre eles, exige um plebiscito. O principal entrave é plebiscito, onde a população diretamente envolvida deverá ser consultada. O que isso quer dizer? Nós temos, eu havia comentado antes, nós temos Luzimangues, que pertence a Porto Nacional. Só que a maioria dos eleitores está em Porto Nacional. Então, quando o Luzimangues pleitear a independência, se preencher os demais pré-requisitos e preenche, quando pleitear a independência, a emancipação, a população de Porto Nacional inteira vai votar se aceita ou não a emancipação de Luzimangues. Como a maioria da população está em Porto Nacional e não em Luzimangues, a maioria dos eleitores, então eles vão votar contrário à emancipação. Luzimangues vai ser emancipado futuramente? Vai. Quando? Quando Luzimangues tiver um número de eleitores semelhante ou superior à população de Porto Nacional. O Silvio está falando, semana passada estive em Tocantins, Marianópolis. Show de bola, Marianópolis estava em festa, né? Matheus Machado, e o concurso SEDUC ainda sai esse ano, o governador prometeu esse ano, rapaz, para sair o edital até mês que vem, estamos aí no aguardo. Segredo é estudar, Helena PR, exatamente, não sei se é Maria Helena, né? Que está sempre aqui conosco, mas o segredo é continuar estudando sem ficar aguardando o lançamento de edital. Quando sair o edital, você já vai estar pronto. Professor, mas como é que eu vou estudar sem ter edital? Gente, é só estudar o conteúdo básico de concurso. Quais são as matérias que normalmente caem para a maioria dos concursos? Estuda essas. Depois que sair o edital, você vai fazer o direcionamento que ficou faltando. Genésio, quais cidades Tocantins candidatas a uma provável emancipação? Bielândia e Luzimangues? Quando se fala de candidato, eu vou te dar um exemplo em relação a Bielândia, tá? Dentre os pré-requisitos, tem que ter uma arrecadação mínima em impostos. Tem que ter no mínimo 5 mil habitantes ali, certo? Então, tem que ter um plebiscito onde a maioria da população vai decidir. Onde está a maioria da população? Está em Bielândia ou está em Filadélfia? Onde está a maioria da população? Está em população, que eu digo eleitores, tá? Está em Luzimangues ou está em Porto Nacional? Então, não basta querer. Tem que preencher os pré-requisitos e, é claro, ter eleitor para votar. Marianzinha, boa noite, seja bem-vinda. Quadro geral, estamos aí também na torcida para que ocorra o concurso quadro geral, viu, Poli? Poli Júnior. Silvio, Polícia Civil Tocantins, estamos na expectativa que sim. Acho que Polícia Civil de Goiás, que foi lançado o edital agora, né? Escutei comentários a respeito. Tony Vicente, boa noite, seja bem-vinda. Ok, meninos, tranquilo até aí? Fácil demais?
fácil, professor. Luta, verdade, professor. Estou estudando específicas e todas as básicas com curso Saúde Tocantins, formando esse ano em enfermagem e buscando minha vaga como enfermeira. Muito bacana, viu, Lu? Parabéns para ti, desejo muito sucesso. Jéssica Pletretti, não sei se é esse mesmo sobrenome, mas seja bem-vinda. Gente, quem não está seguindo aí no Instagram, por favor, siga. Quem não recebeu ainda material, manda um WhatsApp para esse número que está aí fixado, apostila de Geografia e História do Tocantins, e alguns vídeos com dicas sobre o conteúdo de Geografia e História do Tocantins, seja para concursos ou provas de vestibulares. Manda um zap aí para você receber seu material. Professor, qual vai ser o custo? Não, gente, esse material há mais de 10 anos que eu forneço ele gratuitamente. Não tem custo nenhum desse material para vocês. Só manda aí. Viu, Bia? Seja bem-vinda. Vamos lá, meninos. Continuando então. Professor, tá. Entendi um pouco em relação a esses aspectos, a criação dos municípios, os municípios mais antigos. Você comentou um ciclo da mineração do ouro. Me explica melhor o que foram esses ciclos econômicos, para a gente entender essa parte histórica. Olha, antigamente, as primeiras cidades que surgiram no norte de Goiás, surgiram do ciclo do ouro, tá? Em especial na região sudeste do Tocantins, do que hoje é Tocantins. Professor, quais foram as cidades que surgiram do ciclo da mineração do ouro? Eu preciso associar quais são as cidades? O zap está fixado aí embaixo, Antônio, embaixo do seu comentário. Tá vendo aí uma postagem minha? Apostilas 984857576. Manda um zap para aí que você vai receber, tá? Então, voltando aqui. Em relação aos ciclos econômicos, nós tivemos 4 importantes ciclos econômicos que são abordados em prova, ok? 4 importantes ciclos econômicos. Professor, quais foram eles? Ciclo da mineração do ouro, que se deu na primeira metade do século XVIII, ok? O início do ciclo da mineração do ouro, 1723, 1724, e foi até por volta de 1770 para 1780. Professor, então nós tivemos ali, no século XVIII, 1723, 24 até 1780, nós tivemos o início, o auge e a decadência da mineração do ouro. Falei em ciclo da mineração do ouro e estou me referindo ao século XVIII, exclusivamente ao século XVIII. Professor, hoje não tem exploração do ouro? Tem, hoje tem, só que o ciclo da mineração do ouro foi no século XVIII. Hoje a exploração que ocorre, a tentativa de encontrar ouro aí é numa proporção muito menor do que outrora ocorreu em século anterior, nos séculos anteriores. Tá, professor, quando veio a decadência do ouro, o que aconteceu? A coroa começou a promover incentivos à pecuária e à navegação. Professor, você quer dizer que, então, na segunda metade do século XVIII, com a decadência da mineração do ouro, na segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX, a coroa deu 10 anos de incentivo fiscal para quem viesse a desenvolver agropecuária e navegação na região. 3 municípios são mencionados como os primeiros que surgiram do ciclo da pecuária, são mencionados em prova. Taguatinga, tudo ali na região próxima ao ciclo da mineração, tá? Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus e Lizarda, que já fica um pouquinho mais distante, que é a região de Jalapão hoje. Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus e Lizarda surgiram do ciclo da pecuária. E o ciclo da navegação? Foram municípios lá no Bico do Papagaio, Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis. Ciclo da navegação. Pronto. Lembra comigo aqui, ó. Primeiro ciclo econômico, que deu origem às primeiras cidades. Mineração do ouro. Qual é a cidade mais abordada na prova, falando do ciclo da mineração do ouro? Natividade. Foi só Natividade? Não. Natividade, Arraias, Conceição do Tocantins, Almas, Porto Nacional, Monte do Carmo, são alguns exemplos de cidades que tiveram Chapada de Natividade, sua origem associada ao ciclo da mineração do ouro. Professor, tá. Após a decadência do ouro, ciclo da pecuária, Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus e Lizarda. Ciclo da navegação, que foi junto com o ciclo da pecuária, mesma época, entre o fim do século XVIII e início do século XIX, Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis, as 3 lá no Bico, certo? E depois, professor, no século XX, entre 1930 e 1950, nós tivemos o ciclo do cristal de rocha. O que é o cristal de rocha? É a mesma coisa que quartzo. Quartzo ou cristal de rocha, o cristal que todo mundo conhece, foi explorado em grande quantidade entre 1930 e 1950 no Vale do Araguaia. Professor, quando se fala de cristal de rocha no Tocantins, qual é a cidade? Todo mundo lembra de Cristalândia, mas que cai na prova é principalmente Pium.
tá? Cristalândia sim, Pium também, do Heré, Formoso do Araguaia, Arapoema, Dois Irmãos, Pau d'Arco. Nós tivemos um monte de municípios ao longo do Vale do Araguaia que tiveram sua origem ou desenvolvimento econômico fruto da exploração do cristal, certo? É claro que a prova, se a Copesa faz a Copesa sempre menciona o município de Pium. Tá? Quer dizer, nós tivemos Cristalândia, mas Cristalândia é muito evidente falar Cristalândia com ciclo cristal, por isso que Pium costuma ser mais mencionado nas provas, ok? Deixa eu ver a pergunta aqui, o Rafael, eu escutei hoje na Voz do Brasil que a Câmara pode mudar as regras dos concursos, isso procede, professor? Olha, eu não escutei na Voz do Brasil, então não sei se procede, Rafael, mas eu vou dar uma pesquisada a respeito, tá? E comento na próxima semana, na próxima aula. Lembrando que toda terça-feira tem aula ao vivo aqui pelo Instagram às 22 horas. Deixa eu ver aqui. Mas esses comentários de concurso aí a gente já escuta há tanto tempo. O que importa é estuda e faz. Não fica preocupado com isso não. Jaqueline, a apostila é ótima e temos questão para fixar o conteúdo tudo gratuito. Gratidão, professor. Ô, Jaqueline, fico feliz, viu? Que bom que você tenha gostado. Marcilene, que pena não conseguir entrar antes na sala, mas pode passar esses conteúdos? Claro, vou deixar salvo aqui. O Silvio Goiás atualmente tem a segunda maior extração de ouro do Brasil. Francisco, a mão de obra no ciclo da pecuária também foi escravista? Não, Francisco. Sabe por quê? Porque, na realidade, minto. Não era interesse da coroa, tá? Vou dizer de forma diferente. Não era interesse da coroa, porque a coroa não promovia a arrecadação de impostos a partir da atividade da pecuária. Inclusive, nos locais do ciclo da mineração do ouro, onde ocorria a extração de ouro em maior intensidade, era proibido, nesses locais era proibida a pecuária, era proibida a agricultura. Por quê, professor? Porque não queria que a mão de obra escrava fosse utilizada em outra finalidade que não fosse a exploração de ouro, uma vez que os impostos eram arrecadados exclusivamente em cima do ouro ali extraído. Entendeu aí? Ok. Maravilha, meninos. Que bom vocês aqui, tá? Bacana mesmo. Agora, só responder uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Andovaldo Brito, vereador, seja bem-vindo, vereador. A pecuária não era compatível com a escravidão, o indígena se adaptou melhor, pois a pecuária era extensiva. Olha o Silvio aí mencionando. Meninos, vamos fazer o seguinte. Só me relembra isso aqui. O que é isso? Me diga o nome disso aqui. Eu quero saber de vocês agora. Quem vai dizer primeiro o nome desse monumento que eu estou segurando aqui? Dessa peça que eu estou segurando. O que é isso? E aí? Toda terça-feira sagrada aqui, às 22 horas, hein? O que é isso? Pertence a qual tribo? Hichoko. A Marianamo está dizendo aí Hichoko. Hichoko é uma boneca indígena considerada patrimônio cultural e imaterial do Brasil desde 2012. Pertence a qual tribo indígena? Já caiu em diversas provas. A Maristela está falando, primeira vez que estou assistindo sua aula, estou achando show. Ô, Maristela, seja bem-vinda, muito obrigado. Manda um oi aí, Maristela, para o meu WhatsApp para você receber o material também, Geografia e História do Tocantins, gratuitamente, tá? Obrigado, Jennifer, seja bem-vinda. Carajá, olha só, meninos, aqui eu tenho uma boneca indígena, Hichoko, considerada patrimônio cultural e imaterial do Brasil, desde 2012, pertencente à tribo indígena Carajá, que está localizada na ilha do Bananal. Já caiu em prova de concurso de Gurupi, prova de concurso de Porto Nacional, prova do vestibular da Unitins. Cai demais isso aqui, então fique atento. Boneca indígena Hichoko, localizada na tribo indígena Carajá, na ilha do Bananal. Ok? Muito bacana. Quando vocês mandarem um oi, manda aí dizendo também de que cidade vocês são. E vai dizendo aqui para mim que cidade você é. Manda aí, professor, sou de tal cidade. Manda aí para mim que é para saber de onde meus alunos estão assistindo essa live. Agora, lembra vocês, as nossas lives são das 22 às 23 horas, toda terça-feira. Segue no Instagram. Quem não está seguindo, por favor, segue no Instagram. Professor Aldo Corado, seja bem-vindo, meu amigo, professor Aldo. Que bom vê-lo aqui. A Lene está falando, sorteia essa aí para nós, professor.
Rapaz, eu tava sorteando diversas dessas de Chocô, não desse tamanho, tá? Porque não é baratinho essas bonecas, não. Mas direcionei um monte para os alunos. Tem só um aqui que eu prometi pro meu amigo, o professor Anderson Cordeiro. Mas eu vou ver se eu adquiro mais para fazer uma gracinha com vocês. Se bem que nesse período eleitoral eu acho que eu nem posso fazer esse tipo de gracinha. Porque senão vão achar que é compra de voto. Vê se pode. Mas se for possível, eu ainda vou fazer sorteio de algumas, tá? Vou verificar o jurídico ali. Aqui está perguntando, a Bia está perguntando, você pode me responder, essa apostila é para qual concurso? Todos os concursos, Bia, normalmente caem em Geografia e História do Tocantins, então a apostila serve para todos eles. Tá a Natália de Gurupi, Bom Jesus da Lapa, Marianamo, caramba, já fiquei aí em Bom Jesus, passei por diversas vezes aí em Bom Jesus, já fui na igreja aí no meio das rochas, na gruta, né, muito bacana. Maristela de Brejinho Nazaré, Sérgio de Araguaína, Célia, obrigado. Jennifer de Paraíso, Wilka Carneiro, boa noite. Camila Barbosa de Gurupi, Alênio de Rio da Conceição, cara, a Lagoa da Serra é excelente aí, viu? Muito bom mesmo. O dele está dizendo, boa noite, minha primeira vez aqui, gostei muito, sou da cidade de Pium. Rapaz, que bacana. Minha mãe já morou em Pium quando era criança. Meu avô trabalhou na exploração do cristal de rocha e morou em Pium também. Muito bom, bom tempo. Presidente Kennedy, Marcos Divinópolis Genésio, Lu Cardoso aqui de Palmas, Dirceu de Porto Nacional, Gurupi, Augustinópolis, Ediel. Rapaz, gente de tudo quanto é lugar. Até da prefeitura, exatamente, Bia. Da prefeitura, não só da prefeitura de Palmas, como dos mais diversos municípios Tocantins, cai esse conteúdo da apostila que vocês vão receber aí, tá? Baby Lane Nunes, Porto Nacional, já assisti sua aula no cursinho popular do Sebastião, excelente, muito obrigado. Tô pedindo pro Sebastião, pelo amor de Deus, me chama para ir para sexta-feira aí para essas aulas, o Sebastião fica me enrolando. Não é para comprar não, Santos. A apostila é gratuita, tá? Vocês recebem gratuitamente. Não tem nada pago aqui não. Já tem mais de 10 anos que eu desenvolvi esse material para fornecer para vocês. A apostila de história de um professor amigo meu que forneceu para vocês gratuitamente, e a de geografia é de minha autoria. Babassulândia, caramba. Já fui aí em Babassulândia também. Quero é curtir o lago que nós temos aí, ó. Ok. Meninos, então vamos fazer o seguinte agora. Lembrando a vocês o seguinte, ó. Primeiro, mentaliza comigo, tá? Professor, estudar é difícil? Não, difícil é ficar sem emprego. Difícil é não passar um concurso, difícil é não passar na prova, é não ser chamado. É isso que é difícil, tá? Então estudar é a parte mais fácil do processo. Professor, como é que eu faço para passar? Estudo até passar. Professor, como é que eu faço para organizar meu tempo de estudo? Coloque em horário fixo, todo dia no mesmo horário, todo dia no mesmo horário, todo dia no mesmo horário. Seu rendimento vai ser muito maior. Acredita, tenta fazer isso que vai dar certo. Todo dia no mesmo horário. Se é das 5 às 7 da manhã, se é no horário do almoço, de meio-dia a 1 hora, de 1 às 2 horas, se é no período da noite, tal horário, organize seu tempo de estudo que vai render muito para você. Estava vendo hoje o resultado parcial do concurso do TJ e muita gente passou com uma pontuação que não era das maiores. E ali é um concurso excelente. Sabe por que isso está acontecendo? Porque muita gente está com essa historinha de esperar edital, certo? Então quem estava se preparando há mais tempo foi arrebentando na prova e foi passando tudo. Quem deixa para a última hora realmente tem dificuldade de ingressar. Ô Marlene, obrigado, viu? A expectativa é que sim, Jennifer. Estamos aí na cobrança e esperando que seja lançado o edital. Ô, Fabiane, conselheira tutelar de Araguaína, que bacana. Parabéns pelo trabalho. Parabéns mesmo. O trabalho de vocês é fora da casinha, entendeu? Muita gente entra, mas não tem noção da grandiosidade que é o trabalho de conselheiro tutelar. Mas vamos lá. Meninos, explicar uma coisa para vocês, já pontuei outras vezes para os nossos alunos aqui e também em sala de aula, nas aulas presenciais. Desculpa para não passar em concurso, todo mundo tem. Todo mundo tem. Força de vontade para entrar é para poucos. E pode ter certeza, a mudança de sua vida vai ocorrer se você mantiver essa força de vontade. Você entra numa fila gigante e toda a fila anda. Uma hora chega a sua vez.
E você pode superar o colega e furando a fila. É só você estudar mais do que ele. É só estudar mais do que ele. Professor, mas é difícil, gente. Quando eu nasci, meus pais moravam em Monte do Carmo. Lá tinha 4.000 habitantes na época. Meus pais moravam lá. Nós íamos nascer em Porto Nacional e voltava para Monte do Carmo. Fomos para Porto para estudar, porque Monte do Carmo não tinha continuidade do estudo como a gente gostaria. O que aconteceu? De 7 filhos, de 7, os 7 fizeram faculdade. Os 7 em universidades federais. E 6 são concursados. Se na nossa vida isso aconteceu, por que na vida de vocês isso não aconteceria? Qual é a dificuldade? Tá entendendo? É força de vontade. Coloca na sua mente, o caminho é esse, mantém o foco, vai lá, organiza seu tempo de estudo e estuda até passar. Estuda até passar. Ano político, já havia falado, Vanúzia, ano político não impede realização de concurso. Isso é fake news. Impede a posse. Pode lançar edital, pode realização de prova, certo? Mas a posse, nos 3 meses que antecede a eleição, que não é permitido. 90 dias que antecede a eleição. Passou a eleição, pode ocorrer a posse sem problema nenhum. Ok? Tudo bem aí? Então, foco lá de Taguatinga. Ô professor, meu amigo vereador, seja muito bem-vindo. É manter o foco, estudar até passar e vai dar certo. Tenha certeza disso. Ok? Muito, muito obrigado pela presença de todos vocês. Laiane Paiva, muito obrigado. Gratidão. Acho que acabou de chegar aqui minhas princesas, não sei se minha pequenininha já está dormindo. Se tivesse acordada. Cecília está aí acordada? Acho que está dormindo ainda. Já está dormindo, aliás. Se tivesse, já vinha trazer ela aqui para vocês conhecerem. Coisa mais linda do pai. Coisa mais linda. Jurando eu que parece comigo. Meninos, beijo para vocês. Beijo no coração. Terça-feira, às 22 horas, estarei aqui com vocês novamente. Segue no Instagram, por favor, e manda um WhatsApp para esse número que está aí fixado embaixo, 984857576, para receber o material gratuito. Ok? Geografia atualizada de História e Geografia do Tocantins. Apostila, né? Atualizada de História e Geografia do Tocantins. Beijo, fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula, na terça-feira que vem, ao vivo. Abraço, boa noite, Célia. Boa noite, Clis. Beijo, fique com Deus, viu? Abraço a todos vocês. Rafael Leal, show. Camila, obrigado. Aparecido, boa noite. Que bom, viu, Joyce? Fico feliz. Boa noite, Célia. Eu que agradeço. Camila, obrigado. Vânia Carla, boa noite. Até. Tchau, tchau.